O BMW X3 chegou na versão M50 no começo do ano por mais de R$600 mil e agora chegou a hora de a montadora alemã encarar com mais competitividade os outros modelos do segmento, principalmente o líder XC60 e o Audi Q5, que acaba de chegar bem competitivo. Então lançou a versão 30i com motor 2.0 e preço de... Isso eu te conto daqui a pouquinho. Eu sou a Rafaela Borges, você está no On The Road, hoje na fábrica da BMW de Araquari, a fábrica brasileira da BMW, onde não é feito o X3 ainda, para te contar todos os detalhes sobre a nova versão de entrada do modelo de nova geração. Antes de continuar, eu quero pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar o canal a crescer, deixe o joinha e se você está sempre por aqui, gosta do meu conteúdo e ainda não é inscrito, inscreva-se. BMW X3 que vem em versão única de entrada, além da M50 que continua sendo oferecida. O motor tem 258 cavalos de potência, mas o 0 a 100 é semelhante, na verdade é o mesmo, pelo menos nos números de fábrica, ao do novo Q5, que tem um pouco mais de potência. Preço, vamos falar de preço. Ele vai ficar um pouco acima das versões de entrada tanto do Audi quanto do Volvo. Então vamos lá, preço de 515.950. E aí, paga, passa, leva um concorrente, leva um X3. Acho que antes de decidir, você precisa conhecer o carro para saber. Então é isso que a gente vai fazer agora. E vamos testar também, ó. Andei muito com esse carro, vim de São Paulo até Joinville, mais de 500 quilômetros. Vai dar para você curtir bastante essa aventura comigo. Vamos lá! Então vamos relembrar o visual do X3, que claramente tem algumas diferenças em relação ao M Sport, cuja pegada é mais esportiva. Começando aqui pela frente, uma frente com uma grade um pouco maior do que da geração anterior, mas não aquela grade gigantesca dos BMW, uma tendência que tende a ser revertida agora na próxima geração de modelos, cujo design deve seguir a do iX3, apresentado no último Salão de Munique IAA 2025. Você vê a grade parcialmente fechada por aqui, uma tendência de design que tende a levar quem acompanha mais o universo dos carros, de repente, a confundir esse modelo com o elétrico, mas aí você vai ver de perto e não. O elétrico geralmente tem uma grade totalmente fechada ou até ausência de grade. Agora, no caso aqui, ó, você vê que essa parte aqui de baixo é aberta, mas no momento ela está fechada. Por quê? Porque o carro está parado e isso aqui é aerodinâmico. Então, ela abre e fecha conforme situação, conforme demanda, para aprimorar a aerodinâmica do carro. Câmera dianteira, então lá dentro você vai ver que este modelo traz algumas tecnologias que utilizam essa câmera, entre elas a realidade aumentada no navegador GPS. E a entrada de ar por aqui, também com o esquema de abrir e fechar. Por falar em aerodinâmica, olha aqui do lado. Outra super tendência dos carros atuais é essa entrada lateral. Ela é aerodinâmica porque ela direciona o ar para as rodas. E é também para aprimorar a aerodinâmica, melhorar a eficiência energética. Sensores laterais, por aqui. Importante, um carro para os padrões brasileiros é grande, é um médio grande. E por aqui, os faróis Full LED anti-ofuscamento. As rodas bem diferentes das usadas na versão M50 do modelo. Elas são de 20 polegadas em pneus 255 R20 Biton no cinza clarinho e no preto. E tem também a assinatura da divisão M, como você vê por aqui. Pinças de freio aparentes na cor azul, combinando com a carroceria do carro, para dar mais esportividade. E aqui o disco
grande, né? A frenagem desse carro é bem legal. Discos tanto na frente quanto atrás. E por aqui, o logotipo da divisão M com as 3 cores, o azul claro, o vermelho, o azul escuro. O que é a divisão M para quem ainda não está letrado em BMW? É a divisão Motorsport, responsável pela preparação dos modelos. Então, um M50, como o X3, tem uma preparação, na verdade, leve ou nenhuma. É motor, é design. Agora, quando você tem o M2 e o M3, este sim com a preparação pesada, equivalente aos AMG da Mercedes e no caso da Audi os RS, que são desenvolvidos pela Audi Sport. Falando de dimensões, o X3 tem 4 metros e 75 centímetros de comprimento, portanto um SUV médio grande. Para comparação, vamos lá, quando a gente pensa nos SUVs médios brasileiros, um Corolla Cross, que é o mais vendido, 4 metros e 46. Aí vamos para os chineses, que já podem ser considerados médios grandes. Aqui o tamanho fica mais próximo. O Haval H6, por exemplo, tem 4 metros e 70 centímetros aproximadamente, assim como o Jayco 7, assim como o Song Plus. E aqui nós temos comprimento um pouco a mais, mas engraçado que ele passa a impressão de ser maior. E o X3 é um carro de linhas bem quadradas. Você vê aqui pela coluna C, é SUV, nada de subcoupé na linha X3. Esse papel ficava com o X4, que ainda existe e é produzido no Brasil, mas não tem nova geração. Por enquanto, sem informações sobre nova geração. O que teremos, de acordo com rumores, é uma nova geração elétrica e X4, porque o X2 vem cumprindo este papel de ter os clientes do X4. Mas o X4, lembrando, ainda na antiga geração, é produzida no Brasil na versão 20, que é a versão com o motor 2.0 de 204 cavalos de potência. A largura é de 1,92 m, a altura 1,66 m. Para ser bem sincera, achei que ele fosse um pouco mais alto. E nós temos 2,86 m de distância entre os eixos, com tanque de combustível de 65 litros. Lembrando que este é um híbrido leve, bateria de 48 volts, então nós não temos o sistema plug-in que tínhamos no modelo anterior, na versão de entrada anterior do X3. Destaque por aqui também detalhes de black piano na parte de cima da carroceria, na moldura de portas, neste bagageiro embutido, no pequeno spoiler aqui atrás. Falando de traseira, vamos às lanternas. A lanterna que começa grande aqui na lateral e vai ficando mais estreita, se estendendo como uma lança apontando aqui para trás. Inscrição X330, referindo-se ao nome da versão, num grafismo itálico e num tom fosco, bem legal também. Uma traseira que quando você olha por aqui, ela tem vinco aqui atrás, pontudinho, mas aqui vai ficando mais reta. Então olhe por esse ângulo e agora por esse ângulo. Bonita traseira, bem diferente do que estávamos acostumados até então no BMW X3. O logo da BMW aqui no centro, o para-brisa traseiro, o vidro traseiro aqui, ó, que é inclinado, ele parece um pouco pequeno, certo? Mas compromete zero a visibilidade muito boa, e disso eu falo melhor durante o teste. E agora a abertura do porta-malas. Um porta-malas que, de acordo com informações da BMW, tem 570 litros de capacidade. E eu quero mostrar para vocês agora, hora da verdade. Aqui está. Olha só, gente, nesse segmento, entre os carros de luxo, cada vez mais raro você ter um carro com step, mesmo que de uso temporário. E é uma história curiosa que eu conto para vocês. A minha prima estava procurando um carro desse segmento e ela pensou em algumas opções. Ela não queria o Discovery Sport, que ela já tem, tá um pouquinho já defasado, né? Ainda é um carro muito legal, muito atual, mas não tem mudanças profundas de design há muito tempo.
Então ela perguntou sobre algumas opções e todas as opções sem o step, para que ela pudesse usar. Uma pessoa que roda um pouco na terra, não é para o carro fazer off-road nem nada, mas ela tem fazenda, então ela vai um pouco para a terra. E aí eu me lembrei que o X5, o M50 tem o step e estava aguardando a chegada deste aqui para ver se também tem o step, e tem. Então, para quem precisa disso, se tem um público para vocês, um perfil de público, o X5 vai ser o X3 vai ser uma excelente opção nesse segmento. Inclusive, pessoal, se eu falei X5 em algum momento, tô corrigindo o erro aqui, né? É X3, não X5. O X5 é o SUV grande, maior. E aqui a capa do porta-malas, quando você não precisa, né, de usar até o fim a capacidade, você pode colocar essa capa, que é bem bonita, bem acabada e fácil, olha só, de puxar e retirar. E também dá para retirar isso aqui, né, porque essa parte pode atrapalhar um pouco a acomodação de bagagem aqui atrás, se o porta-malas estiver bastante carregado. Porta-malas com redinha para colocar algumas sacolas, ganchinhos para colocar sacola de mercado. Por aqui uma entrada de 12 volts, tem iluminação também dos dois lados. O espaço interno aqui na traseira é muito legal para duas pessoas, porque o túnel central é alto, 2,86 metros de entre-eixos, não é brincadeira, né? E aí a gente tem também aqui o banco inclinado para acomodar ainda melhor passageiros altos, se bem que o teto é bem alto, não vai ter problema, que não, já falo daquilo ali, tá bom? Isso aqui também serve para dar conforto, tá? Não é só para acomodar passageiros altos, você tendo essa parte inclinada, fica com as costas mais bem acomodadas e o encosto também inclinado. Eu posso chegar mais para frente nessa posição, se eu quiser. Se eu precisar aproveitar melhor o espaço do porta-malas. Console retrátil com porta-copos com prensa, então permite acomodar legal vários tipos de latinhas e garrafas. E aqui o teto solar panorâmico. Imenso, hein? De fora a fora a tração. Tudo aqui no X3 é de série. Entrando aqui agora para você ver o espaço. Vamos lá. Esse banco, ó, tá acomodado para uma pessoa, ajustado para uma pessoa alta. Aquele para mim. Eu tenho 1,58 m, então ainda sobra bastante espaço por aqui. Veja só, um palmo e algo mais. Por aqui, a saída de ar. Gente, eu não gosto muito dessa saída de ar dos novos carros da BMW. Eu falo disso melhor durante o teste. E aqui o comando direcionamento, aqui é o comando se eu vou abrir ou fechar. Temos também comando individual para o ar-condicionado aqui, uma zona apenas, ele está desligado. Eu comando a temperatura e eu comando o direcionamento por aqui. Duas entradas USB do tipo C. Vamos desligar aqui que começou um vento. E olhando agora para a parte da frente do carro, é um visual que você já conhece de outros carros da BMW, parcialmente, né? i5, o próprio X3. Essa tela dupla, voltada para o motorista, tanto no multimídia quanto no painel de instrumentos, já está em quase todos os BMWs, em todos os BMW, na verdade, em tamanhos diferentes. Agora, o volante já é de nova geração e o X3 é um modelo de nova geração, coisa que o Série 3, por exemplo, ainda não é. Então, o volante com os botões sensíveis ao toque, a gente mostra depois ali como é que usa. E olha, gente, uma coisa muito legal, o ACC você aciona ali, ó. Então é uma coisa meio, sabe, chineses aprendam com a BMW. Você liga ali e acabou, nesse botão. Não tem que ficar brigando, não. E o sistema de iluminação interna da BMW também é bem legal. Ali nas portas, ó. Por aqui é personalizável, então eu posso mudar a cor conforme modo de condução ou manualmente. Tem a iluminação por aqui também, tem a iluminação ali. E essa parte inclinada também muito bonita, diferente e bem acabada. Excelente acabamento inteiro emborrachado. BMW que no passado não se destacava tanto pelo acabamento, isso que agora mudou completamente, né? Tem sido destaque em acabamento, sim.
Acabamento de porta com material soft touch, é emborrachado também. Aqui você vendo de perto o detalhe da iluminação, com esse detalhe de design também bem peculiar das novas gerações dos BMW. E olha só, aqui a maçaneta integrada e a saída de ar, você pode abrir ou fechar nesse botão. Então, no 0 e vai aumentando o fluxo do ar por aqui, certo? Posições de memória para os bancos. Aqui, Black Piano, botões sensíveis ao toque. O banco com os ajustes elétricos, inclusive para a coluna aqui, para a lombar. Banco muito confortável, revestido neste exemplar de couro marrom. Couro perfurado, bom suporte lateral e largo, né? A gente tem que se lembrar que esses carros também tem muito foco no mercado americano que gosta dos bancos mais largos, inclusive o X3, que vem para cá e é produzido nos Estados Unidos, mas deve ser nacionalizado em breve, como foi a geração anterior. O volante visto de perto. Essa parte aqui nos BMW eu gosto muito, oferece um bom suporte para a mão. Volante com a costura aparente aqui no centro. E aí, ó, vamos ver rapidinho aqui o interior. Eu vou ligar o carro agora. Prontinho. Painel configurável. Então, aqui eu posso configurar o conteúdo, né, que eu quero ver. Vai vendo aí. Lembrando que nesse painel eu projeto o Waze. Aqui é um mapa nativo, tá? Mas se eu tiver com o Waze em uso, consigo projetar. E aí o layout. Então eu tenho esse layout menor e esse layout. Você que já conhece os BMW, já sabe como é. E o head-up display, por ali, ó. Não sei se você está conseguindo ver. Eu também posso configurar a maneira que eu quero ver o head-up display. Aqui está. Aqui eu tenho o mapa nativo do multimídia. Vamos para Home, que é aqui, gente. Ar-condicionado, eu comando aqui a temperatura, mas para comandar direcionamento e velocidade eu vou ter que sair da navegação. Pelo menos é simples de voltar, tá? O carro tem o Android Auto e o Apple CarPlay. Aqui você vê todas as funcionalidades que ele oferece. O BMW Maps, que seria o navegador nativo, o Alexa a bordo. Como eu disse, Apple CarPlay, Android Auto, tem sem fio, tem com fio. As configurações de condução, conforto de banco. Vamos ver o que ele oferece? Aqui são as posições de memória, o aquecimento, o que eu posso configurar. Posição, saída confortável. Eu não queria mostrar se tem massagem nesse banco e não tem massagem nesse banco. E nessa parte aqui eu acompanho algumas coisas do veículo, conteúdo adaptativo, dados do trajeto. Inclusive eu vim com esse veículo, tá com esse exemplar de São Paulo. Foram alguns quilômetros rodados, bem legal aqui o funcionamento do sistema de tração nas 4 rodas, a tração 4x4 por demanda. Eu também tenho alguns comandos por aqui, para home, mídia, telefone, navegação, e eu quero mostrar para vocês aqui. Pronto! Câmera 360, então veja só como eu posso ver essa câmera. Aqui, a dianteira, isso aqui é o gráfico, né? E aqui a câmera normal. Eu tô vendo a dianteira, posso ver a traseira quando eu coloco a ré e as laterais, portanto. Mas não é só isso, nós temos a visão do assistente por aqui. Temos a visão panorâmica e, vendo mais, que eu queria mostrar para vocês, a visão 3D. Adoro essa tecnologia, mostra tudo que tem ao redor do carro, se você tem pontos cegos ou não. E uma coisa legal é que você está vendo aqui, ó, que tem outros carros. Tem o vermelho ali. Tem o Durepox ali na frente. Esse carro eu acho que não tem a cor areia que nós temos no M50. Então você já conhecia, né, o novo X3, tá vendo aqui as diferenças que tem em relação ao M50 e o mais importante mesmo, como ele anda. Isso a gente vai ver a partir de agora. E a BMW, que não é boba nem nada, escolheu um cenário ideal para mostrar as capacidades do seu novo X3 xDrive 30i. A Regis Bittencourt tem uma desculpa bem boa, a gente vai visitar a fábrica da BMW no Brasil, que fica em Araquari.
ao lado de Joinville, em Santa Catarina, e ao mesmo tempo você tem aqui uma rodovia cheia de curvas, com muita serra, para mostrar que assim, isso aqui, gente, é BMW, e sendo BMW, estabilidade é o que não falta. E até engraçado que no caminho a gente viu alguns acidentes, um deles com um SUV, que eu não vou dizer a marca, né, não tem necessidade disso, mas o SUV virado, ele não capotou, ele virou com duas rodas para cima apenas, e aí comentamos aqui. Também, né, com essa estabilidade ruim que esse carro tem, e aí eu complementei. O cara estava com esse carro achando que estava com um X3. Por quê? O lance do X3 é o seguinte, você está aqui ao volante do carro e você acha que você está ao volante de um carro mais baixo, de tão grudado no chão que ele é. Eu estou usando nesse momento o modo esportivo de condução. Ele não muda absolutamente nada na suspensão, mas deixa a direção mais firme, então ele fica melhor de fazer curvas, passa mais segurança em curva, porque você tem uma direção mais pesada e que vai responder melhor nessa situação também. Mas ainda assim, ele é bem grudadinho no chão, tem aquela resposta de direção que de olho fechado você reconhece como sendo de um BMW. E o que significa ter uma pegada BMW? Significa que você tem uma suspensão um pouquinho mais ríspida. Quando eu passo aqui, ó, em pisos irregulares, eu sinto um baquezinho, mas nada que gere um desconforto também, tá? Ele só não tem aquela pegada confortável que é uma prioridade, por exemplo, da Volvo. Não, aqui não. Aqui o lance é você ter uma dirigibilidade mais esportiva, uma dirigibilidade mais instigante, o carro mais gostoso de fazer curvas, com baixa rolagem de carroceria em curva, com boa resposta de direção. E agora, saindo das curvas da Regis Bittencourt, acessamos aqui em Curitiba a BR-101. Essa aqui vai até Florianópolis, mas nós só vamos até Joinville. Pois bem, eu imaginei que antes de sua chegada fosse um modelo híbrido plug-in, uma tecnologia que já estava disponível na geração anterior do BMW X3. Não, ele é um híbrido leve, bateria de 48 volts, então não é nem um híbrido heavy. Na essência, gente, é um carro quase 100% a combustão. O híbrido leve tem a pequena bateria, o pequeno motor elétrico, que tem muito mais a função de reduzir o consumo de combustível e principalmente reduzir as emissões de poluentes. Em alguns casos nem reduz mesmo o consumo de combustível. Então nós temos um modelo com 258 cavalos de potência, é menos do que o novo Q5, hein, que tem 272. E o torque é de 40,8 kgfm. Mas, gente, posso contar? Parece que é mais, viu? Não o torque, mas a potência. Isso aqui acelera uma barbaridade. E no modo esportivo de condução, no qual ainda estou, eu mostro. Mas nem vacila, nem dá aquela engasgada, nem nada. É, ó, pisei. Olha isso, gente. E com firmeza, com muita firmeza, sem balançar a carroceria, sem dianteira, traseira escaparem, perderem ou pelo menos ameaçarem fazer isso. Nós temos aqui o sistema de tração 4x4 por demanda também, e isso ajuda pra caramba a manter o equilíbrio do carro, além de uma ótima distribuição de peso. Então, ó, acelerando esse modelo que vai de 0 a 100 km por hora em 6,3 segundos, eu penso assim: será que preciso mesmo de um M50? M50 que tem motor 6 em linha. Aqui nós temos o 2.0 4 cilindros, como eu disse, com 258 cavalos. Anda bem, anda muito bem, é suficiente. Mas o M50 também tem uma pegada mais esportiva, não apenas na aceleração, mas também na hora de fazer curvas, na tocada da direção. Algumas coisas para observar: a posição de dirigir é excelente, nem muito alta nem muito baixa. Os fãs de SUV podem achar que isso não é muito legal. Isso eu já contado já no M50. Não fico muito alta, nem que coloque o banco o mais alto possível, que é o que eu estou fazendo agora.
Ainda assim, isso para mim está muito longe de ser um problema. Por quê? Porque apesar de não estar posicionada muito alta, eu não estou com nenhum problema para enxergar aqui no entorno, sem ponto cego. Aliás, ele tem o sensor de ponto cego e nem atrás, visibilidade muito boa. Então, uma posição gostosa de dirigir, uma posição confortável e que me deixa mais segura para fazer curva, para acelerar. Mas tem gente que gosta da posição mais alta, né? Um pontinho negativo aqui, eu não gosto dessa nova saída de ar da BMW. Eu acho que a posição não é tão boa, você não consegue direcionar o vento para você ou contra você de uma maneira tão legal quanto na saída convencional mais em cima. Não sou muito fã, não sei você. E o carro tem ADAS completo, e aí ó, os chineses podem aprender com a BMW. Apertei aqui, acionei. Já está acionado ACC, leitor de faixas com função de correção, centralização, que juntos formam o semi-autônomo de condução. Então eu seguro aqui o volante, porque é preciso, a legislação brasileira obriga, se não segurar, daí um tempo o sistema para de funcionar, mas ele faz curvas numa boa, e até fiz umas curvas aqui, ó, ali atrás, mais fechadinhas, viu? Foi bem legal. Vou ter uma curva aqui na frente, vou manter a mão aqui, gente, ó, porque né, vai que não faz. Mas você vê, ele tá fazendo a curva sozinho, não interferir. Veja aí. Ele ainda não me mandou assumir o volante, então acredito que só de manter a mão assim, ó, como eu tô fazendo agora, ele já lê que eu estou com a mão aqui. Mas é o seguinte, você vai aqui, ó, segurando assim, e o carro vai de boa, é só não soltar, certo? Outras coisas legais que o modelo oferece: head-up display configurável, tô vendo várias coisas aqui, você infelizmente não. Ele pode projetar o Waze no painel, mas no momento a gente está usando o Google Maps. E quando eu estou usando o mapa nativo do modelo, porque ele tem também a realidade aumentada no GPS. Então aparece aqui, ó, a imagem do lugar em que eu tenho que fazer a conversão sempre que a gente se aproxima de uma conversão. Bastante tecnologia nesse X3. E você levaria este modelo para casa ou ficaria com o Q5, que custa 90 mil reais a menos? Me conte na caixinha de comentários, vamos conversar. E não se esqueça do meu joia. Fico por aqui, vejo você novamente em breve. Tchau, tchau! Até a próxima!